Olá pessoal, você vai fazer o concurso público da banca Igexo SH Dias. Esse é o vídeo certo. Eu vou te ensinar a gabaritar as 10 questões do seu concurso, caso ele tenha 10 questões, porém as dicas também valem para aquelas provas que têm 20 questões. Fica até o final e aprenda os tópicos que mais caem. Hoje eu vou resolver a prova de pedagogo, que foi da cidade de Guapó, em Goiás. A prova é para o ensino superior. Então, nós vamos começar com as 10 questões de português e as outras 30 questões de questões específicas. Eu vou deixar a prova para você que é da área da pedagogia baixar futuramente e treinar os conhecimentos específicos. Para hoje, para essa playlist que eu preparei, serão apenas as questões de português. Então, aqui a gente tem o texto, eu vou deixar ele pausado para você poder pausar o vídeo e ler o texto, e eu já vou direto para as questões para não estender muito o vídeo. Então, aqui, a primeira questão, segundo o texto, o autor da mensagem do muro. Aqui é uma questão simples de interpretação e compreensão de texto. Lembrando que a interpretação você vai interpretar a ideia do autor e a compreensão, a resposta está no texto, vai ser aquele texto exato. Aqui nós temos as opções. Alternativa A, queria ser piadista, de mau gosto. B, não concordava com o modelo de política vigente em Portugal. C, estava cansado de ouvir as mesmas mentiras dos políticos. E D, se achava incapacitado de compreender dinâmicas políticas. Para essa questão, de número 1, a alternativa correta é a alternativa C. Estava cansado de ouvir as mesmas mentiras dos políticos. Agora 2. Ao mencionar sobre a mensagem no muro, Rubem Alves. Aí temos aqui as alternativas. A. Concorda com o que foi escrito, admite que a política apenas mentiras são contadas. B. Discorda que foi escrito, alegando que o cidadão deve exercer seu papel de exigir os políticos tenham apenas a verdade. C. Concorda com o que foi escrito. D. Discorda do que foi escrito e critica veementemente as interversões como a frase pintada no muro. Aqui, para a questão de número 2, a resposta correta é a alternativa A. Concorda com o que foi escrito e admite que a política apenas são mentiras são contadas. Lembrando que tem algumas questões com a alternativa marcada, porém não necessariamente é a alternativa correta. Essa é apenas uma prova que nós pegamos na internet para poder resolver e trazer aqui esse resumo para vocês com dicas. Agora vamos para a questão de número 3. Analise a frase: eu comi lasanha no final de semana. Primeira afirmativa. Mantendo o tempo verbal na segunda pessoa do singular, a frase fica: você comerá lasanha no final de semana? 2. Mantendo o tempo verbal na terceira pessoa do plural, a frase fica: nós comemos lasanha no final de semana. Avalie os itens acima para assinalar a alternativa correta. Então, aqui, para a questão 3, você vai ter as alternativas. Somente um está correto, somente a 2 está correto, 1 e 2 estão corretos, e a D, 1 e 2 estão errados. Para a questão de número 3, a correta seria a alternativa D. As duas estão erradas. 4. O grau aumentativo da palavra cão é cãozão, cauzão, canhantão, canzarrão. A resposta da 4, a correta é a D, canzarrão. 5. Lacuna. Você não comprou o pão como eu te pedi? Aí outra lacuna. Eu acabei esquecendo. Nossa, você precisa nessa hora? Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretas com o uso adequado dos porquês. Vamos lembrar um pouquinho do conceito dos porquês. O porquê todo junto com acento no final, ele indica um substantivo e geralmente ele vai ter um artigo antes dele, já que a função do artigo é transformar a palavra seguinte em substantivo. O porquê com acento e separado, ele geralmente é no final de frase de uma pergunta. O porquê separado e sem acento, geralmente ele é no começo de uma frase, podendo ser pergunta também. E o porquê todo junto, ele é uma resposta. Esses são os 4 tipos de porquê. Aqui para a questão de número 5, a resposta correta é a alternativa B. Começa com o porquê separado, sem o acento, como você pode ver, o final é uma pergunta, mas porém
o porquê estando no início, ele não é com acento. O 2 ele é o porquê tudo junto. O ali a 3 é o porquê separado com acento no final. E o quarto porquê é o porquê do substantivo. Como você pode ver ali, antes do porquê com substantivo, ele tem aqui o artigo com. Agora 6. Quantos presentes? Aí temos aqui a lacuna, você vai precisar. Serão, aí tem a lacuna 6 presentes, aí a lacuna não sei se terá o suficiente. E aqui ele pede para você assinalar qual o preenche correto. E aí você vai descobrir se vai usar o mas ou o mais. Lembrando que o mas seria a oposição e o mais com i é adição. Então, questão de número 6, a resposta correta é a letra D. Ou seja, na primeira ali, lacuna. Quantos presentes a mais você precisa? Ou seja, adição. Ali na segunda, serão mais 6 presentes, adição. E a terceira lacuna, mas não sei. Só que você bateu o olho ali no não sei, você já sabe que o anterior seria uma oposição. Então, resposta correta, alternativa D. Agora nós vamos aqui para a questão de número 7. Assinada a alternativa como a figura de linguagem apresentada trata-se de eufemismo. Lembrando que o eufemismo é para suavizar alguma coisa. Então, por exemplo, fulano morreu. Para você não falar que fulano morreu, você fala que ele partiu dessa para uma melhor, está em bom lugar. É uma forma de você suavizar que fulano morreu. Agora temos a alternativa. O broto da batata baroa borbulhou pela borda do balde. Não faz muito sentido, então você já poderia eliminar essa alternativa. Minha irmã vai morrer de fome nesse exato momento, se não comer uma bacia inteira de macarronada. C. Li Paulo Freire em um único dia. E D. O pai daquela criança é desprovido de beleza. Você poderia até confundir com a alternativa B, mas a alternativa B é um outro tipo de texto, né? O eufemismo, como eu disse, ele é para suavizar algo, que ele tem mais a ver com a alternativa D. O pai daquela criança é desprovido de beleza, ou seja, o pai é feio. Ele não tem muito a ver com a alternativa B, que no máximo você poderia confundir e ficar em dúvida entre a B e a D, porque você já saberia que a C e a A não tem nenhuma chance de estar correta, você já é eliminado das alternativas. E aí, no pior dos cenários, ficaria em dúvida entre a B e a D, porém você poderia matar por eliminação, no mínimo a D, e acertaria a questão também. Então, se você souber lembrar do conceito diretamente, você já ia matar facilmente essa questão também, assinalando a alternativa D. Agora, 8. A separação sílaba está incorreta em... Uma dica para você, aqui essa banca destacou incorreta, mas pode acontecer dela colocar essa questão de incorreta sem o destaque. E às vezes você lê com pressa e deixa passar esse detalhe, quando vê você marca aquela que é correta, mas ela está pedindo a incorreta. E aí você perdeu uma questão fácil que você sabia por falta de atenção. Então, uma dica para sua prova, não perca questões por falta de atenção, por pressa. Então, por exemplo, se está acabando o tempo, faça com calma. Se a prova sua tem 3 horas, geralmente as sagadias são 3 horas de prova, usa as 3 horas, não precisa sair com pressa da sala. Se as outras pessoas acabaram as provas e estão esperando você para ir embora, deixa as pessoas esperando, foca no seu objetivo, foca na sua prova. Se você pode fazer em 3 horas, faça em 3 horas. Porque tem algumas pessoas que já me falaram que quando estão lá na sala e pode começar a sair e ver as outras pessoas indo embora da sala, bate uma certa ansiedade, um certo afobamento. Então, você tem que trabalhar isso com você. Esquece essa ansiedade, tenta controlar. Você se dispôs a fazer essa prova no domingo. Então, vai dar o seu melhor. Se você tem 3 horas, faça em 3 horas. Então, depois que terminou a prova, volta, vai revisando ali se você não deixou nada para trás, se você não cometeu nenhum equívoco ali na leitura do comando da questão. Aí depois você passa as bolinhas para o gabarito com tranquilidade, garanta que o que depende de você vai sair 100%.
Aí, se você precisar chutar alguma coisa, contar com a sorte de alguma anulação para melhorar na sua classificação, aí não depende de você. Porém, o que depende de você, você tem que garantir que é 100%. Agora a gente vai aqui para a questão de número. Ah, eu tenho que responder a questão de número 8, já ia até me esquecendo. Então, para marcar a incorreta, a questão 8, a resposta certa seria pigarrear. Agora a gente vai para 9. O uso da crase está correto em fui à casa dela. B, comprei a sapatilha da minha amiga. C, a música estava muito alta. D, não tinha visto a roupa em cima da cama. No caso, a resposta correta é a alternativa A. Fui à casa dela. Uma coisa que você pode anotar ali são as alternativas que não podem ir crase. Por exemplo, antes de verbo infinitivo, antes de palavra masculina, aí não vai crase. E você pode anotar aí também, se voar, volto da, então crase A. Se voar, volto de, crase para quê? Ou seja, se você vai A e volta a dar, a palavra é feminina, então tem crase. E se você vai A e volta a D, é porque a palavra é masculina, então não existe crase antes de palavra masculina. Então, uma dica que você pode anotar aí no seu resumo, para você ler um pouquinho antes de entrar na prova, que pode te ajudar a matar uma questão caso você tenha dúvidas. E uma outra dica muito boa agora para essa banca SH Dias e GEX é que elas fazem muita questão, principalmente de crase, assim, não sei o que, escreveu a lápis, escreveu a pincel. Só que quando você estiver resolvendo a questão, é como se você conversasse com a questão, interpreta a questão. Quando você vai estar lá na escola e fala para alguém, me empresta a lápis, você não fala assim, me empresta a pincel, você pede o quê? O pincel, o lápis. Por quê? Porque pincel e lápis são palavras masculinas e a banca coloca de uma forma como se parecesse feminino e ela te induz ao erro, aí você cai na pegadinha. Então, você viu ali lápis e pincel e o comando está falando sobre crase, pode ter certeza que está errado. Está errado em relação à crase antes dessas palavras. Mas pode ser que o comando da questão está pedindo a incorreta. Aí você marca elas. Agora, 10. Não são palavras homófonas as indicadas na alternativa. Acender, acender, e comprimento, caçar e caçar com 2 S, russo e russo. Então, a resposta da 10, a correta é a alternativa B. Comprimento e cumprimento. Então, pessoal, espero que essa correção da prova tenha te ajudado. Se você está estudando para algum concurso da SH Dias e da IGEX, eu vou deixar o link para você baixar a prova, caso você queira resolver na sua casa. Mas você pode também acompanhar o vídeo, ir pausando, volta o vídeo, acompanha de novo, interpreta bem, anota os resumos em relação aos conceitos que mais caem, e eu garanto que isso vai te ajudar muito na prova. Se você puder também comentar aqui qual concurso você vai fazer, ou se você vai fazer o concurso de alguma outra banca e caiu por um acaso nesse vídeo, comenta qual banca que você vai fazer, qual banca você quer que eu resolva as questões aqui, e a gente vai trazer aqui para o canal. É isso aí, pessoal, se inscreve no canal, a gente vai ter muito conteúdo bom para você que faz concurso, e boa sorte na sua prova, até o próximo vídeo. Olá, você vai fazer um concurso da banca SH Dias ou da banca IGEX, você caiu no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a gabaritar sua prova de português. Essa prova aqui foi do ano de 2024 para a Câmara Municipal de Caieiras. Foram 10 questões para o cargo de eletricista. Nós vamos resolver elas aqui. Eu sugiro para você que vá pausando o vídeo, eu vou ler o comando da questão, você pausa, depois pensa, resolve antes de mim, aí você despausa o vídeo, tenta ver se acertou, caso tenha errado, veja o porquê errou, se acertou, veja se acertou, se foi por chute ou porque você sabia o conceito, veja ali a explicação de cada alternativa, as que eu forem explicando, e assim você vai melhorar muito a sua média de acertos para o dia do seu concurso, porque a melhor forma de você estudar é pegando as provas anteriores, é o estudo por questão direcionado para a sua banca. Então vamos lá, aqui começando a prova de português, língua portuguesa, leia o texto abaixo para resolver as questões de 1 a 3. Eu vou deixar aqui o vídeo um pouco pausado para você, tirar uma print, caso você queira pausar o vídeo, você pode ir lendo e eu já vou direto para a questão para a gente não tornar esse vídeo muito extenso.
Então a gente vai aqui para a questão de número 1. Conforme o poema, é correto afirmar que a sombra do menino começa a imitá-lo enquanto ele dorme. B. De manhã. C. Ao meio-dia. D. De noite. Então a resposta correta é a alternativa B, de manhã. Você pode ver que a alternativa está marcada aí, mas não necessariamente a alternativa que está marcada é a correta. Porque essa prova é a prova que alguém encaminhou para a gente resolver e colocar aqui os vídeos no canal. Não necessariamente a pessoa pode ter acertado tudo. Então você pode ver que você tem que focar mais no que eu estiver falando aqui em relação com a alternativa correta do que o que você está vendo aí na sua tela. Usa só a imagem da sua tela para você ver as alternativas, caso você tenha pausado e vá tentar resolver antes de mim, mas não se apegue ao que está marcado. Mas para essa questão de número 1, a resposta é a letra B, aí está certo. Agora, indo para a questão de número 2, na quinta estrofe, qual o sentido de meninice que o eu lírico usou para falar da sombra? A. Meninice remete à infância, um comportamento brincalhão e leve. B. Meninice remete à imaturidade, a falta de compromisso com questões da vida real. C. Meninice remete ao comportamento masculino e estereotipado. E D. Meninice remete ao período de desenvolvimento típico da criança. Então, para essa questão de número 2, a alternativa correta é a alternativa A. Agora vamos para 3. É correto afirmar que o eu lírico do poema fala sobre uma possível doença que o faz ver coisas. B. O eu lírico do poema usa da metáfora da sombra para questionar intempéries porque passamos ao longo da vida. C. O eu lírico do poema faz a crítica à sociedade adulterizada e convida a todos os leitores à origem de crianças. E a D, o eu lírico do poema fala a respeito das variadas formas que a sombra dele toma ao longo da vida. Então, para a questão de número 3, a alternativa correta é a alternativa D. 4. Observe as alternativas abaixo e assinale que contém apenas palavras de gênero feminino. Então, espuma, mesa, capitão, lavador, guria, juiz, valentão, amazona. Algo que pode te ajudar na hora da resolução é você usar os artigos. Então, quando você estiver ali analisando a palavra, vê se ela pede o artigo o ou o artigo a. E aí você já vai saber se ela é masculina ou feminina. Tenta pensar nela em uma frase. Por exemplo, não foi o que aconteceu aqui, mas essa banca coloca muito lápis. E aí você vai imaginar, ou por exemplo, quando o tema é crase, escreveu a lápis. E aí você acha que é uma palavra feminina, mas na verdade é o lápis. Lápis e pincel são palavras masculinas. E é uma pegadinha típica dessa banca. Nessa questão não caiu, mas pode ser que na sua caia. Então, caso você veja, o lápis e o pincel são palavras masculinas. Mas para a questão de número 4, a resposta correta é a alternativa A. Agora a gente vai para a questão de número 5. Leia a frase abaixo. Tenho que correr para conseguir o meu ingresso. Ao trocar a palavra tenho por temos, a correta concordância do sentido da frase ficam da seguinte forma. A. Temos que correr para conseguirmos os nossos ingressos. B. Temos que correr para conseguir os seus ingressos. C. Temos que corrermos para conseguir os nossos ingressos. E D. Temos que corrermos para conseguirmos os seus ingressos. A alternativa correta da questão de número 5 é a alternativa A. Temos que correr para conseguirmos os nossos ingressos. Agora 6. Avalie os itens abaixo para assinalar a alternativa correta. Em o cortador de grama, a palavra cortador é do gênero masculino. 2. A casa da esquina não é tão bonita. A palavra casa é o sujeito. E aqui nós temos a alternativa. Qual está correta? Somente a alternativa A? Somente a alternativa B? Ou, no caso, a afirmativa 2? 1 e 2 estão corretos, 1 e 2 estão errados. Para a questão aí de número 6, a alternativa correta é a alternativa C. Os dois estão corretos. Você pode ver que o cortador, né, pede o artigo o, então é uma palavra masculina, e a casa é o sujeito da frase. Então, a casa da esquina não é tão bonita. Quem não é tão bonita? A casa da esquina.
Então, sujeito a casa, alternativa C é a alternativa correta. Agora a questão 7. Qual das palavras abaixo não sofrem alteração de singular no plural? Lembrando que aqui a banca colocou o não destacado, mas pode acontecer que ela coloque o não de forma do mesmo tamanho ali que as outras letras. E aí pode passar desapercebido por você. Ou ele pode usar a palavra procure a alternativa incorreta. Então, às vezes, quando você lê com pressa, você pode acabar deixando passar um ponto crucial para você resolver a questão que é, nesse caso, pedindo que não é o singular. Então, uma dica para você, faça a prova com calma, leia com calma. Se precisar, leia mais de uma vez, mas garanta que você não vai perder questões que você sabe por descuido. Porque a pior coisa é você perder uma questão que você sabia e perdeu por bobagem. Porque ali um concorrente seu, que às vezes tem o mesmo conhecimento que você, por causa de um pouco mais de atenção, ele passa na sua frente. Então, a questão de resolver provas de concurso, de participar de um concurso público, nem sempre o que sabe mais é o que passa. Quem tem uma boa estratégia de prova, quem teve um bom cronograma de estudos, uma boa preparação, até o seu descanso um dia antes da prova vai interferir. Então, tudo tem que ser minimamente pensado. Qual a matéria que você vai começar resolvendo? Qual matéria que você tem mais dificuldade vai deixar por último para caso precise você chute? Você tem que saber. Não necessariamente você tem que começar a prova da 1 e ir até a 40 na sequência correta. Você pode começar do final para o começo, do meio para o fim. Você vai ver qual você resolve mais rápido, até porque você fazendo as que você tem mais conhecimento, você vai aumentar a sua confiança para a prova, e a hora que você chegar naquelas que você não se considera tão bom, sua confiança está lá em cima e já não vai te abalar muito. É diferente de você começar a prova, vamos supor, por português, você tem dificuldade em português, e aí você já perde totalmente sua confiança. Aí chega naquelas que você é bom, você duvida até daquelas que você já sabe fazer, porque a sua confiança já está lá embaixo. Então, tem uma ótima estratégia de prova que isso vai te ajudar também. Agora a gente vai para a questão de número 7, né? Qual das palavras abaixo não sofre alteração de singular para o plural? Freguês, mês, vírus, país. Então, questão de número 7, o correto é C, vírus. Ele não sofre alteração de singular e plural. Agora, 8. Qual das alternativas abaixo não apresenta palavras que sejam sinônimas? Então, aqui ele está pedindo palavras que não são sinônimas. Popular, comum, afinado, fino, indigente, miserável, nefasto, encabulado. Para a questão de número 8, a resposta correta é a D, nefasto e encabulado. Nefasto seria alguém mau e encabulado alguém tímido. Eles não são sinônimos. Agora, questão de número 9, o grau diminutivo de povo é povilho, povideu, plebe, povileu. E a resposta correta da 9 é D, povileu. E a 10, assinale a alternativa que apresenta a correta separação silábica e a classe gramatical da palavra rinoceronte. Aqui nós temos rinoceronte, pronome, rinoceronte, substantivo masculino, rinoceronte, adjetivo, e rinoceronte, substantivo masculino. Como você já deve saber, rinoceronte não é um adjetivo, né? É um nome próprio, então você já poderia excluir aqui adjetivo. E pronome também, você ficaria em dúvida porque você sabe que rinoceronte é substantivo e você sabe que rinoceronte é masculino, nesse exemplo. E aí você ficaria em dúvida entre a B e a D. Porém, se você for olhar bem a separação silábica, aqui no final você está vendo que uma das separações coloca o N sozinho, e nesse caso está errado. O correto seria a alternativa B, rinoceronte, R-O-N. E aí a resposta seria a alternativa B. E é isso aí, pessoal. Essa foi a correção da prova de eletricista da Câmara de Caieiros. Eu espero que tenha te ajudado. Se você está estudando para concurso, a matéria de português, você vai encontrar no canal uma playlist de outras provas dessa mesma banca para te ajudar no dia da sua prova.
Caso você esteja estudando, mas vai fazer uma prova de alguma outra banca, comenta aqui embaixo qual prova você quer que eu resolva, quais provas de qual banca você quer que a gente traga aqui no canal, que eu busco para vocês e resolvo. Espero que tenha te ajudado, uma boa sorte na sua prova e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Você que vai fazer um concurso da banca IGEX ou banca SH Dias, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar como gabaritar as questões de português. Lembrando que essa prova é uma prova de 2024 para o cargo de médico veterinário e logo logo vai estar no link da descrição para você baixar a prova. Então, uma dica que eu vou dar para você que está vendo esse vídeo, caso você queira, você pode pausar o vídeo a hora que eu estou lendo o comando da questão, você tenta resolver antes que eu fale a resposta, aí eu vou falar a resposta, vou falar um pouquinho de cada alternativa, lembrar alguns conceitos e assim nós vamos seguindo. Esse vídeo vai servir tanto para você tirar dúvidas, como para você que já baixou a prova ter ela como um gabarito, como para você treinar também, servindo como revisão. Então, aqui a gente tem o texto. Eu vou deixar ele aqui para você pausar, você pode ler o texto, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu já li e vou direto para a parte das questões. Então, para a questão de número 1, qual a função de linguagem utilizada no texto? A. Fática. B. Metalinguística. C. Referencial. Ou D. Poética. Então a gente vai lembrar um pouquinho em relação aos conceitos de função de linguagem. O que é a função de linguagem fática? Geralmente, nas provas da SHD e da JEX, você vai entender as funções fáticas como um diálogo. Então você vai procurar por um travessão, por uma pergunta e uma resposta. Então, geralmente, é assim que você vai descobrir mais fácil quando se trata da fática. Geralmente é um diálogo que essa banca costuma cobrar. A metalinguística vai ser um tema falando sobre ele mesmo. Então, por exemplo, um vídeo ensinando a gravar um vídeo, uma carta ensinando a escrever uma carta. Esse é o maior exemplo que você pode anotar aí para metalinguística. É algo que fala dele mesmo, ensina algo sobre ele mesmo. A referencial é uma notícia. Então, para SH Dias e para IGEX, você sempre vai ver, por exemplo, uma notícia e embaixo de onde foi tirada. Geralmente é do G1 ou algum outro site de notícias. Então, por aí você já vai deduzir que é uma notícia. Eles sempre vão colocar a referência. E a letra D, função poética, é utilizada em poesias. Como você pode ver no texto, ele é uma poesia. Então, para a questão de número 1, a alternativa correta é a alternativa D. 2. Assinale a alternativa que representa o sentido do autor do texto. Então, raiva de um evento de sua infância, tristeza por uma infância não vivida, C. Saudade de um tempo que não volta mais, e D. Soberba sobre o tempo perdido. Para a questão de número 2, a resposta correta é a alternativa C. Saudade de um tempo bom que não volta mais. Essa eu vou passar porque ela é interpretação de texto, né? Então aí é tranquilo. 3. Qual a classe gramatical da palavra doces destacada no texto? É um adjetivo? É um substantivo? É um advérbio? Ou é um pronome? Então, caso quando você estiver na sua prova você esteja com dúvida, não tenha certeza ali de qual marcar a alternativa correta, eu sugiro para você responder as questões eliminando as alternativas. Por quê? Os comandos das questões da SH Dias geralmente são bem pequenos. Você pode ver nesse exemplo dessa prova aqui, no máximo 2 linhas a 3 linhas. Então, você vai ver que o comando é pequeno e as respostas nas alternativas são pequenas. É um conceito direto. Então, você consegue eliminar no mínimo, uma alternativa que não faz sentido nenhum com a pergunta, mas no melhor dos cenários você consegue eliminar as 3 e achar a resposta certa, não por você lembrar qual é a certa, e sim por você eliminar as erradas. Por exemplo, vamos pegar aqui a questão de número 3 para resolver dessa forma. Qual a classe gramatical da palavra doces destacada no texto? Doces é um adjetivo? É um substantivo?
é um advérbio ou é um pronome? Você lembrando em relação às classes de palavras, o pronome, a função dele, ele acompanha ou substitui o nome. No exemplo de doces, ele não tem feito essa função. Então, o pronome você poderia já descartar. Substantivo, ele é o nome de alguma coisa. E, geralmente, ele pode vir com a palavra antecessora dele, é o artigo. Qual que é a função do artigo? É substantivar a palavra seguinte. Então, nesse caso, seria os doces. Aí sim, doce seria o substantivo. Mas nesse exemplo específico não foi o que aconteceu, então você poderia eliminar também a letra B, substantivo. Aí vamos supor que você ficou em dúvida entre adjetivo e advérbio. Você vai lembrar, agora em relação, ainda dentro da classe de palavras, que tem as variáveis e as invariáveis. E aí, como você vai fazer para matar essa questão? Doces é uma palavra variável? Sim, porque ela pode ser no singular, doce, ou no plural, doces. E adjetivo, você pode lembrar que adjetivo ela é uma classe variável. E o advérbio? Advérbio é invariável. Então, como doces é variável, você já poderia marcar a alternativa A, adjetivo, e acertaria a questão. Uma outra forma para você ler a frase. Então, eu tinha doces olhos. Então, você pode ver que o doce, nesse exemplo, foi uma característica, né, que ele quis passar na frase. Nesse exemplo, é um adjetivo. Agora, indo para a questão 4, marque a alternativa com uma palavra monossílaba. Então, a gente vai lembrar que existem as palavras monossílabas, que têm apenas uma sílaba, dissílabas, que no caso são duas sílabas, trissílabas e polissílabas. Então, seria uma, duas, três ou várias sílabas para aquelas palavras maiores. Para esse exemplo, para essa questão de número 4, a banca está pedindo a palavra monossilábica. Então, ela tem que ter uma sílaba apenas. Que nesse exemplo, que nessa questão, é a alternativa A, véu. Então, é uma questão tranquila também. Você sabendo dividir ali, fazer a divisão silábica das palavras, você acertaria tranquilamente. Só uma dica para você que vai fazer as provas da SHDIS e da EJECS, leia com muita atenção, porque aqui ele poderia pedir a alternativa errada. Por exemplo, marque a alternativa que não é uma palavra monossilábica. Não foi o que aconteceu, mas poderia acontecer. E algumas bancas geralmente colocam um não maiúsculo bem destacado. E às vezes você acostuma com esse tipo de cobrança. Porém, essa banca pode colocar aqui o não do mesmo tamanho aqui das outras letras, sem nenhum destaque. E aí você passa desapercebido, com pressa ali de resolver logo a sua prova, que você perde uma questão que você saberia resolver. E aí que mora o perigo. Porque quando você perde uma questão que você sabe, você está deixando o seu concorrente fazer um ponto que você deveria ter feito. E aí você vai caindo na classificação. Você tem que ter o discernimento que as provas de concurso têm as questões fáceis, as médias e as difíceis. A maior parte da prova são questões médias. E a menor parte são as fáceis e as difíceis. Se você vai bem nas médias e nas fáceis e consegue arrancar algum pontinho ali na difícil, você já vai ficar na cabeça da classificação. Agora, qual que é o problema? Você, por um descuido, por falta de atenção, erra uma questão fácil. E aí você vai ter que recuperar esse ponto lá na questão difícil. E aí fica um pouco mais complicado para você. Então, a dica principal desse vídeo é não perca as questões fáceis. Você tem que ter uma média boa nas questões de dificuldade média e tentar ali captar alguns pontos nas difíceis. Seja, igual a gente fez na questão de número 3, eliminando as alternativas, seja você sabendo propriamente o conceito e marcando com toda certeza, ou você vendo alguma técnica de chute, por exemplo, mas você tem que conseguir captar alguns pontos nas difíceis e não perder questão fácil. E aí pode ter certeza que você vai ficar na parte de cima da tabela da classificação. Agora, para não estender muito, vamos para a questão de número 5. Assinale a alternativa com uma palavra oxítona. Lembrando do conceito, existe a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona. No caso da oxítona, é a sílaba
tônica ou a sílaba com acento na última sílaba. E a paroxítona seria a sílaba tônica ou acento na penúltima sílaba. E a proparoxítona seria a sílaba tônica ou o acento na antepenúltima sílaba. Como a gente pode ver no comando da questão, ela está pedindo para assinalar a palavra oxítona. Então, ela está pedindo a sílaba tônica ou o acento na última sílaba. Como a gente pode ver, tinta não é, navalha não é. Ou seja, poderia eliminar essas duas. E aí a resposta certa para a questão de número 5 seria fubá. Você pode ver ali que o bar tem um acento no final, ali no A. E no pior dos cenários, você poderia ficar em dúvida entre lápis. Mas se você souber que oxítona é na última, você já ia eliminar lápis, porque como você pode ver, o acento está na penúltima sílaba, que é o LA. Então, por eliminação, você também conseguia matar essa questão. Então, mais uma dica que eu tenho para vocês em relação às provas, principalmente dessa banca, agora a gente está resolvendo as questões de português, mas isso funciona para matemática também. Às vezes você bate o olho na questão, e vamos pegar agora o exemplo de matemática. Você bate o olho na questão e vê aquela fórmula muito difícil. E aí você pensa, nossa, não sei resolver, ou vou demorar muito para resolver. Só que você pode olhar as alternativas. E aí, geralmente, podem ter duas alternativas que não fazem sentido nenhum. Ou que o número é muito pequeno ou que o número é muito grande. Só aí você elimina duas. Então, no pior dos cenários, você ficaria em dúvida ali para chutar entre duas. E é melhor você chutar entre duas do que entre quatro. Então, só aí as suas chances de acertar essa questão já aumentariam. E você não precisaria saber o conceito inteiro ou fazer a conta inteira. Só você saber eliminar as improváveis, você já aumenta para 50% a sua chance de acertar aquela questão. Então, na hora que você vai resolver as provas de concurso, você tem que usar um pouquinho de estratégia também. Às vezes você vê ali uma questão de matemática e você sabe que você sabe resolver aquela questão. Mas você pensa, bom, às vezes eu posso ficar 8 minutos aqui, 11 minutos aqui, então mesmo que eu saiba, eu vou pular ela e fazer ponto nas outras, e se sobrar tempo eu volto nela. Se não sobrar, eu elimino alguma alternativa e tento matar ela no chute. Então você vai jogando com a estratégia. Então, você que vai fazer a sua prova, pensa assim, já tenha definido, olha, eu vou começar a prova por conhecimentos específicos, depois eu vou para português, por último matemática. Um exemplo, começa para aquela prova, para aquele bloco de questões que você tem mais confiança, porque você já vai acertando, marcando as alternativas com certeza, você vai criando confiança para a prova. E a hora que você vai naquela matéria que você tem mais dificuldade, você já está confiante. Geralmente, se você marcou com certeza, você já sabe até quantas você acertou. Então, por exemplo, vamos supor que a sua prova tem 40 questões e você já fez 30 e deixou a matemática por último, 10. E aí você fala, bom, das 30 eu sei que eu já acertei 24. Então, se eu pegar mais uns 7 pontinhos aqui em matemática, tá ótimo. E aí você vai trabalhando com a sua estratégia de prova. Você não precisa começar a prova resolvendo da ordem que a prova foi feita, da 1 a 40. Você pode começar de trás para frente, do meio para o final. Você vai fazer primeiro aquelas que você resolve mais rápido e aquelas que você sabe resolver mais rápido. E depois você deixa aquelas que você tem mais dificuldade por último. Eu dei exemplo de matemática, mas pode ser português mesmo, pode ser conhecimentos específicos. Aí você que vai definir no seu cronograma. Então, quando você for sentar lá para fazer a sua prova de concurso, não senta e espera para ver o que vai acontecer. Antes de você entrar na sala, você já sabe qual matéria você vai fazer primeiro, qual tema de questão você vai fazer primeiro, qual tipo de questão que se cair você vai pular e você nem vai tentar resolver. E depois você vai tentar matar no chute ou de alguma forma. Então, tenha isso bem desenhado, que você vai ver que isso vai te dar uma certa vantagem em relação aos seus concorrentes que não tem muito estratégia na hora de fazer a prova. Claro que, mesmo com a estratégia, você precisa estudar. Então, a estratégia não vai salvar ninguém da aprovação. Você ainda precisa estudar. Mas tem uma estratégia de prova que isso vai te ajudar bastante. Agora, vamos voltar aqui às questões. Questão de número 6. Qual a classe gramatical do termo destacado na frase abaixo? Como a gente pode ver aqui, vagarosamente está destacado. E aí, quais são as alternativas? A, adjetivo. B, substantivo. C, verbo. E D, advérbio. Como a gente pode ver, vagarosamente não é substantivo, porque não é o nome de nada.
e não tem um artigo antes. Lembrando que o artigo é o, a, os e as, uma, uns e umas. Como não tem um artigo antes, não é nome de nada, você riscaria substantivo. O verbo, geralmente, ele indica uma ação. Ele pode estar no gerúndio, ele pode estar no infinitivo, ele pode estar no particípio. Mas nesse exemplo também não é um verbo. De novo, você cairia no máximo, no pior dos cenários, na dúvida ali entre adjetivo e advérbio. Só que no caso dessa questão, é o inverso do que a gente fez anteriormente. Adjetivo é uma característica. E você poderia ficar em dúvida, porque vagarosamente você poderia achar que é uma característica da forma com que foi realizado o exercício, que foi de forma devagar. Porém, lembra que vagarosamente é invariável. Você não pode colocar a palavra vagarosamente no plural. Então aí você iria lembrar, advérbio é invariável. Então, se você ficar na dúvida entre adjetivo e advérbio, você vai lembrar que advérbio é invariável, essa palavra destacada é invariável, e a resposta certa é a alternativa D, advérbio. Então, essa é a maior dica que eu posso dar para vocês nas provas de concurso, e principalmente nessas que a alternativa e o comando da questão são curtinhas. Você consegue matar ela, não precisa nem saber todo o conceito. Só eliminando aquelas que não fazem sentido nenhum, como nesse exemplo da questão 6, a alternativa B e a C não fariam sentido, você já vai aumentar a sua chance de acertar. 7. Assinale a alternativa com uma frase escrita na voz reflexiva. Então, lembrando o conceito, voz ativa seria quando o sujeito aplicação. Então, por exemplo, o homem comprou o livro. Como o homem praticou a ação, seria uma voz ativa. E agora, transformando essa frase para voz passiva, o livro foi comprado pelo homem. Então, nesse exemplo, o livro foi comprado, o livro sofreu ação. Nesse caso, seria a voz passiva. E a voz reflexiva seria quando o sujeito ele pratica e sofre ação. Então, por exemplo, a mulher se olhou no espelho. Ou, para esse caso, como você pode ver na questão número 7, feri-me com um martelo. A resposta correta seria a alternativa B. Porque a pessoa praticou e sofreu ação na mesma frase. Agora 8. O termo cabisbaixo foi criado por um processo de... Aqui nós temos aglutinação, sufixação, prefixação e justaposição. Agora, lembrando esses 4 conceitos. Vamos pegar pelos mais fáceis e pela sequência, que a banca embaralhou um pouco. Então, prefixo, ou nesse caso, prefixação, é quando o complemento da palavra vem antes da palavra, no início. Sufixação é quando ele vem depois. E se for antes e depois, seria uma derivação parasintética, que nesse caso não teve porque eles colocaram só 4 alternativas. Mas caso a palavra tivesse o complemento no início dela e no final, é uma derivação parasintática. E justaposição é quando as palavras ficam juntas e ela não perde nenhuma letra. E aglutinação é quando você junta também 2 palavras, igual a justaposição, porém a diferença da aglutinação é que você perderia alguma letra. Alguma letra, ou conhecido como fonema também. No comando da questão pode falar sobre qual o modelo que você acaba perdendo fonemas. Aí nesse exemplo que eu falei seria a aglutinação. E para a questão de número 8 também, como você pode ver ali no termo cabisbaixo, é a junção de 2 palavras, se tem perca de letras. Nesse caso seria aglutinação. Resposta A. Agora a gente vai para 9. Determine a classificação do sujeito na seguinte frase. Comprei uma moto vermelha. Então vamos relembrar os conceitos de sujeito. Uma dica para você é lembrar essas questões teóricas na sequência com que você aprende. Porque é igual quando você aprende o verbo to be na escola. Por exemplo, o sujeito simples. O cachorro correu. Quem correu? O cachorro. É um sujeito simples. Agora, se você pegar o cachorro e o gato correram. Nesse caso, quem é o sujeito da frase? O cachorro e o gato. Nesse caso, são 2. Então, você vai ver que é um sujeito composto. E o sujeito indeterminado? Roubaram o meu celular. Quem roubou? Não sei. Então, é um sujeito indeterminado. E um sujeito oculto? Fui à farmácia ontem. Quem foi à farmácia?
Eu. Então, nesse caso, seria um sujeito oculto. E, no caso, a gente não tem aqui na alternativa, mas pode acontecer da banca te perguntar oração sem sujeito. E aí você pode lembrar de duas formas: fenômenos da natureza e tempo. Então, por exemplo, choveu lá fora ontem. Não teria tipo, quem choveu lá fora, quem é o sujeito? Choveu, é uma oração sem sujeito. E derivação de horas, por exemplo, são 2 horas. Quem é o sujeito? Também não tem. Quando fala de tempo e fala de fenômenos da natureza, não tem sujeito. Conhecido também como, pode vir na banca mudar um pouco as palavras e colocar sujeito inexistente. Seria um sinônimo para oração sem sujeito. Oração sem sujeito é mais conhecido, mas já aconteceu de bancas mudarem sem sujeito para sujeito inexistente e a pessoa cair na pegadinha. Mas então, para esse caso, como você pode ver, a pessoa até aqui completou na prova. Eu comprei minha moto vermelha. Então, aqui nesse caso, sujeito oculto. E a questão de número 10, determine a forma correta e completa do uso dos porquês. Então, essa questão 10, para você lembrar o uso dos porquês, é a mesma coisa do sujeito. Decora na sequência que não tem erro. Então, primeiro você vai pensar o porquê, tudo junto com acento no final. Ele é um substantivo. E geralmente antes dele vai vir um artigo. E a função do artigo é transformar a palavra seguinte em substantivo. Então, caso você veja um porquê todo junto e com acento e não lembre que ele é um substantivo, você bate o olho antes e vê que é um artigo, você já vai lembrar que é um substantivo. Por mais que você não saiba qual é o porquê do substantivo, você identificando o artigo logo antes, você já vai conseguir matar. Então, o porquê todo junto com acento no final, ele é substantivo. E o porquê separado com acento no final? Ele é pergunta, mas ele é específico quando está no final da frase. E o porquê todo junto sem acento? Ele é uma resposta. E o porquê separado e sem acento? Esse é o nosso gabarito. Ele é numa pergunta ou no início da frase. Nesse exemplo, é no início da frase e pergunta, que eles colocaram assim para te confundir. Mas caso não fosse uma pergunta, ele também seria no início da frase o porquê sem acento e separado. E é isso aí, pessoal. Se essa revisão foi boa para você, eu peço que você se inscreva no canal. Eu vou trazer outras provas aqui com dicas para você em relação ao concurso, tanto da banca CH Dias e GECS, como Avança, Bunesp. Se você quiser, pode comentar aqui embaixo no vídeo qual banca você quer que eu resolva a prova. Pode ter alguma banca que eu estou trazendo aqui para resolver, só que não é do seu concurso. Comenta aqui qual concurso você vai fazer e qual banca você gostaria que a gente resolvesse aqui as provas. E é isso aí, pessoal. Boa sorte no seu concurso e até o próximo vídeo.